Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Conhecimento Genuíno. Se você ainda não é inscrito, faça a inscrição e não esqueça também de comentar, compartilhar e deixar o like. Você já ouviu falar no personagem bíblico Cornélio? Você sabe o que era um centurião nos tempos bíblicos? Você sabe por que a história de Cornélio revolucionou a igreja primitiva? Se você não sabe, fique ligado, falarei um pouquinho sobre tudo isso e muito mais. Encontramos a história de Cornélio em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 1 ao versículo 48. A Bíblia nos afirma que ele era um centurião. E o que era um centurião? Era um oficial do exército romano que tomava conta, que liderava cerca de 100 soldados. Cornélio, ele morava em Cesareia. Ele era um gentio. O que era um gentio? Era uma pessoa que não era de Israel. Todo não israelita era chamado de gentio. E Cornélio tinha boas características. A Bíblia nos diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus, dava esmolas e também gostava de orar. Deus corrobora todas as ações positivas de Cornélio. Deus se agradou tanto das boas atitudes de Cornélio que mandou um anjo para confirmar essas boas ações, dizer que estava recebendo todas as suas boas atitudes e ainda dizer que ele deveria mandar alguns dos seus soldados à cidade de Jope para trazer um homem por nome Pedro. Vamos entender melhor essa história. Simultaneamente, enquanto o anjo falava com Cornélio, Deus dava uma visão a Pedro lá na cidade de Jope. Vamos analisar um pouquinho essa visão de Pedro. Pedro afirma que teve uma visão onde descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Pedro afirma que nessa visão ele acaba vendo alguns animais como quadrúpedes, depois ele acaba também vendo répteis e também algumas aves. Uma voz diz a Pedro: mata esses animais e come. Ele afirma: jamais comeria coisa imunda. A voz o repreende: Pedro, não chames imundo aquilo que eu purifiquei. O Espírito Santo diz a Pedro que chegaria 3 varões para chamá-lo para ir para a cidade de Cesareia. Nesse meio termo, acontece tudo que estava previsto aí nas revelações de Deus. E os enviados de Cornélio chegam na casa de Pedro dizendo que Cornélio tinha mandado chamá-lo para que ele fosse para a cidade de Cesareia. Quando Pedro chega em Cesareia, ao entrar na casa de Cornélio, Cornélio fica tão feliz que se ajoelha aos pés de Pedro e tenta meio que adorá-lo. Pedro repreende Cornélio e eles começam agora a dialogar. Então, Cornélio fala como o anjo apareceu a ele e Pedro também fala sobre a visão que ele teve sobre o lençol com vários animais. Nesse meio termo, Pedro ele começa a pregar a palavra de Deus, começa a falar sobre Jesus, como ele sofreu, como ele morreu, como ele ressuscitou. E enquanto ele pregava a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo desce sobre todos que estavam naquele lugar. E muitos ficam espantados e dizendo: o Espírito Santo desce até sobre os gentios. Coisa maravilhosa Deus fez
naquele dia. Por que os cristãos judeus eles ficaram tão espantados quando viram que os cristãos gentios também receberam o Espírito Santo? Na verdade, existia uma certa barreira onde cristãos judeus queriam que os cristãos gentios cumprissem algumas normas do judaísmo. Encontramos na Bíblia Sagrada que até Pedro ele ficava meio com uma dissimulação. Vemos isso em Gálatas, capítulo de número 2 e o versículo 12. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, Pedro estava comendo com os cristãos gentios. Depois que chegaram os cristãos judeus, Pedro meio que se afastou, com medo dos comentários. Inclusive, Paulo afirma que repreendeu Pedro por isso. Veja em Gálatas, capítulo 2, o versículo 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa atitude de Pedro nos faz lembrar as atitudes que eram cometidas pelos fariseus, pelos hipócritas lá da época de Jesus, como está em Mateus capítulo 23, o versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, Pedro, como judeu, não vivia como judeu e queria obrigar que os gentios vivessem como judeus. O próprio Pedro, na passagem aqui de Cornélio, afirma que não era lícito a um cristão judeu se ajuntar a um gentio. Veja o que é que diz em Atos, capítulo 10 e o versículo 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então, entendemos aqui pela palavra de Deus que existia sim uma certa barreira entre cristãos judeus e cristãos gentios. Mas vamos entender como Deus quebra essa barreira. Naquela visão que Pedro teve, Deus estava dizendo o seguinte: Pedro, esses animais, todos eles eram imundos, de acordo com a antiga aliança. E vocês, judeus, não podem comer esses animais. Mas trazendo para o sentido espiritual, os gentios, eles eram considerados imundos. Só que o sangue de Jesus, a expiação de Jesus Cristo, purificou a todos, inclusive os gentios. Então, os gentios não deveriam mais ser chamados de imundos. Eles agora eram também purificados. Prova tanto que quando Pedro prega na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce sobre todos os gentios e Deus mostra que ele não faz acepção de pessoas. Infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade em aceitar que Deus também se manifesta e que o Espírito Santo também atua em outras culturas diferentes. Que Deus ele não está limitado a um sistema religioso. O Espírito Santo de Deus habita sobre todos aqueles que o aceitem. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, deixo essa palavra de reflexão e afirmo para todos vocês que Jesus, ele não está preso a um sistema, ele habita em qualquer lugar. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Até um próximo vídeo.